aqui com o nosso devocional de hoje. Você já passou por uma tempestade? Mais ou menos uns 3 anos atrás, meu marido passou por uma experiência bem difícil, onde presenciou uma forte tempestade, com muita chuva forte, ventos, árvores caindo e até telhas voando por cima de carros. Por um momento ele pensou que tudo acabaria ali, mas naquele momento de desespero ele falou com Deus: Senhor, não me deixes morrer aqui desta maneira. Com esse relato, me fez lembrar de um texto que também nos fala de uma grande tempestade, onde os discípulos do Senhor passaram por uma experiência assim. Em Marcos, no capítulo 4, versículo 35 a 41, nos relata essa experiência dos discípulos. Os discípulos então estavam no mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíade. É um lago extenso de água doce que fica localizado no distrito norte de Israel. Ali vimos que Deus está no controle de todas as coisas. Mas na maioria das vezes nos esquecemos de que Deus ele toma conta de qualquer situação. E o que nos faz esquecer? Há vários motivos que nos levam a esquecermos que Deus está no controle de todas as coisas. Ali também os discípulos esqueceram que Deus, Senhor Jesus Cristo, estava no controle. E um dos motivos que os discípulos tiveram, e que a gente também tem, é o medo. O versículo 37 de capítulo 4 de Marcos diz: E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam de água. O medo nos faz esquecer que o Senhor Jesus está no controle. Os discípulos, neste momento, esqueceram que Jesus estava ali com eles. A prova é que eles ficaram temerosos. Quando eles viram a água entrando no barco, eles ficaram com certeza com muito medo. Nós também temos medo quando estamos passando por algumas dificuldades. Temos passando por momentos difíceis que nos traz o medo, o desânimo, a insegurança, né? A ponto de não querermos sair de casa. O medo agora de ser reinfectado pelo Covid-19. Há vários motivos que nos faz esquecermos de Deus, e um deles é o medo. Mas em Hebreus capítulo 13, versículo 6, nos dá uma promessa. A parte A do versículo diz: Podemos, pois, dizer com confiança: O Senhor é o meu ajudador, não temerei. Jesus Cristo, ele nos ajuda e nós não precisamos ter medo. Por conta do medo, por momento, os discípulos esqueceram que Jesus estava no barco. Jesus estava com eles nessa grande tempestade. Mas Jesus ele foi para o final do barco. Foi dormir, descansar, porque com certeza o Senhor Jesus estava cansado. Então, Jesus estava dormindo no meio daquela grande tempestade. Ele descansava. E com isso ele nos ensina a ter a mesma atitude. Descansar em meio às tempestades. É difícil, não é, minha querida amiga? Mas o Senhor nos ensina a descansarmos. E nós podemos. E a gente consegue sim descansar quando confiamos no Senhor Jesus Cristo. Os discípulos naquele momento estavam perturbados, apavorados, com muito medo. Quando ele de repente lembraram que Jesus estava com eles no barco. Por que será que eles esqueceram que Jesus Cristo estava no barco? O medo. Então, de repente, eles lembraram que Jesus estava lá. E o versículo 38 disse: E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe:
Mestre, não te importas que pereçamos? Eles estavam com tanto medo de morrer e eles foram despertar Jesus do sono. Você, minha querida amiga, que conhece o Senhor Jesus Cristo como Salvador, a palavra de Deus nos fala que nós não precisamos ter medo de morrer, pois a morte nos leva à vida eterna com Deus. Em Salmos 27:1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? O Senhor Jesus Cristo é conosco. Não precisamos ter medo, até porque a palavra de Deus diz que temos um lar preparado para nós. E você, minha querida amiga, que não conhece ainda o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, tem medo de morrer? Talvez você esteja com Covid agora, neste momento, e pense, será que eu vou morrer? O medo de morrer. Você sabe para onde vai após a morte? Quero dizer-te que essa certeza você só encontra em Cristo Jesus. Só Ele que pode dar a salvação a você. E você terá uma morada na eternidade. Há outros motivos também que nos levam a esquecermos que Deus está no controle de todas as coisas. E eu creio também que um dos motivos pelos quais os discípulos esqueceram que Deus estava no controle daquela tempestade foi a falta de fé. O versículo 40 do texto diz: E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus Cristo perguntou para eles: Não tem fé? A falta de fé levou os discípulos a não lembrarem que Jesus podia resolver aquele problema. Eles não confiaram no Senhor, o próprio Deus encarnado que estava ali com eles. Precisamos crer, precisamos ter fé. Fé que o Senhor Deus está no controle de todas as coisas. Não sei o que você passa neste momento, mas creia que Jesus Cristo pode resolver os seus problemas. Creia que Jesus pode controlar, acabar com a sua tempestade. Em Hebreus 11:1 diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:6 ainda diz: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Minha querida amiga, para você aceitar Cristo como Salvador da sua vida, você precisa ter fé. Fé que Jesus Cristo é o Salvador. Em Marcos, ainda no capítulo 4 e versículo 39, ainda nos fala: E ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Jesus Cristo, então, aquietou, fez parar aquela tempestade. A bonança veio, foi imediata e completa. Quando Jesus Cristo faz o milagre que resolve todos os nossos problemas, por mais que ainda já conhecemos o Senhor Jesus Cristo, ficamos admirados com o grande poder que Ele tem para resolver todos os nossos problemas. Assim foram os discípulos, ficaram tão admirados com aquilo que Jesus Cristo fez, como Cristo fez parar aquela grande tempestade, que eles ainda disseram no versículo 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É o Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus do impossível. É Ele, somente Ele, tem o poder para resolver todas as nossas tempestades. E os discípulos ficaram admirados
com o que viram. Busque ao Senhor enquanto é tempo. Busque conhecer Jesus Cristo e seus feitos. Busque admirar-se das grandes maravilhas que o Senhor fez. E uma delas foi dar a sua vida pela sua. Ele deu a sua vida em favor da sua. Busque a Ele, entregue a sua vida ao Senhor. Creia que Jesus Cristo é o Cristo ressurreto. Precisamos a cada dia mais nos aproximar de Cristo para termos uma vida de comunhão com Ele. Precisamos buscar cada dia mais a conhecer os seus grandes feitos e sempre nos gloriarmos com o grande feito que Ele fez por nós, que foi entregar a sua vida em favor de nós. Amém.